senhoras, senhores, espíritas, internautas, católicos, evangélicos, muçulmanos e etc., são todos muito bem-vindos a este canal. Recebam de Deus e que Deus nos permaneça na nossa paz, na sua paz. Quero desejar a todos um Feliz Natal e boas festas a todos. Estamos lendo o Livro dos Espíritos, aliás, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E estamos aqui apenas para agradecer. Agradecer a Deus por mais esse dia, por mais desta oportunidade de estarmos juntos. Agradecermos a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecermos aos amigos espirituais, nossos mentores, que nos orienta, nos prepara e prepara um ambiente para que nada ocorra que venha prejudicar esse nosso trabalho. E principalmente agradecer a você pela sua visualização, os seus comentários, que são importantíssimos, pois através dos seus comentários é que nós modificamos esse nosso trabalho. Como disse anteriormente, estamos lendo o Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 4. Teoria das manifestações físicas. Movimento de suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. 72. Demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos e a possibilidade de agirem sobre a matéria, devemos agora saber como se efetua essa operação e como eles agem para mover as mesas e outros corpos inertes. O pensamento que naturalmente nos ocorre é aquele que tivemos. Como os espíritos o contestaram e nos deram uma explicação inteiramente diversa que não podíamos esperar, é evidente que a sua teoria não provinha de nós. Ora, a ideia que tivemos, todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não acreditamos que pudesse jamais ocorrer a alguém. Facilmente se reconhecerá quanto é superior à nossa. Embora mais simples, porque oferece a solução de numerosos outros fatos que não tinham uma explicação satisfatória. 73. O conhecimento da natureza dos espíritos, de sua forma humana, nas propriedades semimateriais do perispírito, da ação mecânica que podem exercer sobre a matéria e o fato de, as aparições, as mãos fluídicas e até mesmo tangíveis pegarem objetos e os carregarem naturalmente, nos faziam crer que o espírito se servisse das mãos para girar a mesa e que a erguesse pelos braços. Mas nesse caso, qual a necessidade de médiuns? O espírito não poderia agir sozinho? Porque o médium, que frequentemente pousa a mão na mesa em sentido contrário,
aos do movimento, ao mesmo nem chega a pousá-las, não pode evidentemente ajudar o espírito por ação muscular? Ouçamos primeiro os espíritos que interrogamos a respeito. 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito São Luís, depois confirmada por muitos outros. Primeiro, o fluido universal é uma emanação da divindade? Resposta: não. 2. É uma criação da divindade? Resposta: tudo foi criado, exceto Deus. 3. O fluido universal é o próprio elemento universal? Resposta: sim, é o princípio elementar de todas as coisas. 4. Tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Resposta: é o seu elemento. 5. Como o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Resposta: para encontrá-lo na simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. No vosso mundo, ele está sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Podeis dizer, entretanto, que ele mais se aproxima dessa simplicidade no fluido que chamais fluido magnético animal. Aqui tem um adendo do tradutor. 6. Afirmou-se que o fluido universal é a fonte da vida e seria ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Resposta: não. Esse fluido só anima a matéria. 7. Sendo esse fluido que forma o perispírito, parece encontrar-se nele numa espécie de condensação que, de certa maneira, o aproxima da matéria propriamente dita? Resposta: de certa maneira dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria. E a sua condensação é maior ou menor segundo a natureza dos mundos. 8. Como o espírito pode mover um corpo sólido? Resposta: combinando uma porção de fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apropriado a esse efeito. 9. Os espíritos erguem a mesa com a ajuda dos braços de alguma maneira solidificados? Resposta: esta resposta não te dará ainda o que desejas. Quando uma mesa se move, é porque o espírito evocado tirou do fluido universal o que anima essa mesa de uma vida factícia, assim preparada. O espírito a atrai e a movimenta sob a influência do seu próprio fluido, emitido pela sua vontade. Quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, pede ajuda de outros espíritos de sua mesma condição. Por sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira, sem intermediário, ou seja, sem o liame que o liga à matéria. Esse liame, que chamas perispírito, oferece a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio-me haver explicado com bastante clareza para fazer-me compreender. Observação: chamamos atenção para a primeira fase, entre aspas.
Esta resposta não te dará ainda o que desejas. Fecha aspas. O espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões anteriores só tinham por fim chegar a esta, e se refere ao nosso pensamento, que esperava com efeito outra resposta que confirmasse a nossa ideia sobre a maneira por que o espírito movimenta as mesas. 10. Os espíritos que ele chama para ajudá-los são inferiores a ele? Estão sob as suas ordens? Resposta: quase sempre são os seus iguais e acodem espontaneamente. 11. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos? Os espíritos que produzem esses efeitos são sempre inferiores. Ainda são suficientemente livres das influências materiais. 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem dessas coisas, mas perguntamos se, sendo mais desmaterializado, teria o poder de fazê-lo se o quisessem? Resposta: eles possuem a força moral, como os outros possuem a força física. Quando necessitam desta última, servem-se dos que a possuem. Já não dissemos que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós dos carregadores. Observação: a densidade do espírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com a natureza dos mundos, como já foi ensinado no Livro dos Espíritos, questões 94 e 197. Parece variar também no mesmo mundo. Segundo os indivíduos, nos espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Perdão. Nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria e é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena, das entidades de baixa categoria que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sensualidade. Essa densidade maior do perispírito, estabelecendo maior afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos para suas manifestações físicas. É por essa razão que o homem refinado, habituado aos trabalhos intelectuais, de corpo frágil e delicado, menos compacta, não pode erguer pesados fardos como um carregador. A matéria do seu corpo é de alguma maneira menos compacta. Os órgãos são menos resistentes. O fluido nervoso menos intenso. O perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem. Sua densidade está na razão da inferioridade do espírito. Essa densidade, portanto, substitui nele a força muscular, dando-lhe maior poder sobre os fluidos necessários às manifestações do que o possuem, de natureza mais etérea. Se o espírito elevado quer produzir esses efeitos, faz o que fazem entre nós os homens refinados. Incumbe disso um espírito carregador. Aqui uma nota do tradutor, número 2. A questão número 13, daqui para frente, nós vamos deixar, se Deus assim o permitir, para amanhã. Quero, amados amigos, felicitá-los pelo Natal e agradecer a sua paciência.
e também fazer um brinde à sua saúde, à sua paz, à sua, a de seus familiares e ao seu trabalho. Convida 20, jamais Covid-19. A sua saúde. Fique com Deus. Prefira sempre a companhia do Pai Criador. Deus nos abençoe e nos mantenha na sua paz. Hoje é quinta-feira, é véspera de Natal. Tenham todos um Natal maravilhoso. É vida que segue.